Sejam todos sempre muito bem-vindos a essa casa. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Lembrando que a gente vai... que nós vamos estar respondendo ao vivo as perguntas que nos enviarem. A gente pede a gentileza para desligarem os celulares, vamos colocar no silenciador para a gente não ter nenhum motivo que nos desvie da atenção. E lembrando também que o cronograma das nossas atividades encontra-se no nosso quadro de aviso e também no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Assim a gente pode ganhar tempo, não está falando tudo, né? Quem tiver interesse, depois dá uma acessadinha e ver mais detalhes, tá? Todo esse momento, convido a quem preferir fechar os olhos, já harmonizados com esse ambiente de paz e tranquilidade. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer pela vida. Agradecer por todas as condições que nos são dadas, como nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, enfim, a tudo que nos é dado para nosso aprimoramento e evolução. Que nesse momento possamos nos desligar de tudo que for negativo, para assim nos mantermos sintonizados com a espiritualidade maior e nos equilibrarmos por completo. Que assim seja, graças a Deus. Quer que apresenta? Por favor, fique à vontade. Bom dia. Ah, que maravilha. Como é bom ser saudado dessa gente. Então, mais uma vez, cá estamos, né? Todos nós chamados a participar desse banquete espiritual, desse reencontro fraterno, todas as manhãs de domingo. Como somos assim, né? Ávidos por querer conhecer, entender, ávidos de poder multiplicar, e aí a gente vem buscar um pouco mais de ajuda, de conhecimento. E o tema da manhã de hoje, né, versa sobre laços de família. Família essa que a gente vai conversar daqui a pouquinho, explicar as suas origens, as suas causas, as suas consequências. E o livro utilizado é de Divaldo Pereira Franco, né, com a colaboração sempre preciosa de Joana de Ângeles. O livro se chama Iluminação Interior. Iluminarmos o nosso interior. Então vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço e retornarmos naquele início da nossa evolução, aonde caminhávamos por entre os animais, éramos quase tão embrutecidos quanto os próprios. O nosso único local de abrigo eram as cavernas. E nessas cavernas nós nos aproximávamos uns dos outros. Então o homem, com seu sentido, com seu sentimento de autopreservação da própria espécie, faziam-se pequenos agrupamentos. E desses pequenos agrupamentos começaram a surgir a semente, o germe da família. Naquele momento, a grande preocupação era mais de sobrevivência. Então, se eu percebo que 2 ou 3, 4 pessoas conseguem enfrentar a fera, é melhor estarmos juntos. E eu percebo também que a procriação se faz através de elementos de sexos opostos. Então, quanto mais tiver, melhor será esta minha tribo. E as tribos vão crescendo, vão se formando, vão se fortalecendo, e a vida segue. Então, a família começa nesse primeiro e singelo embrião, para depois ter todo o desenvolvimento. Passado algumas eras, vamos chegar aí já no grande apogeu, na grande glória do Império Romano. Roma, que por sinal, conquistou todo o mundo conhecido daquele momento, e ela tinha o conceito de família extremamente claro para ela. Então, o conceito entre as pessoas, a harmonia entre as pessoas, e embora Hollywood passa para a gente algumas cenas até dantescas em relação ao relacionamento das pessoas,
Mas não esquecemos que todos nós temos a liberdade de escolha. E todos nós caminhamos, né, com as nossas duas asas. A asinha do saber e a asinha do sentimento. E Roma, então, traz consigo, no seu germe também, o conceito de república, de governo, de Estado. Traz também o conceito de família muito forte. Traz também o conceito de higiene e saúde pública. E uma série de fatores. E ela, como grande dominadora do espaço que era conhecido naquele momento, deveria levar esses conceitos para todos os demais. Mas, ao invés disso, também Roma, com todo o seu poderio bélico, leva a guerra, leva a força da espada e destrói algumas civilizações. A única que ela não conseguiu dominar por completo foi uma outra civilização, que nós vamos encontrar na Grécia, né, em Atenas. Então, os gregos tinham um conceito diferenciado também de família. Eles viam como uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república, que é a república humana representada pelo Estado. E aí, então, começar a surgir, né, na civilização que nós conhecemos até os dias de hoje, a expressão família. E aí tá. Fizemos essa introdução para chegarmos nos dias atuais e vermos, né, se olharmos um dos olhos dos outros, nós temos aqui várias famílias, pois consanguineamente poucos de nós temos um laço familiar. Né? E como é que seria este laço? O que é classificado esse laço familiar? A partir da concepção, né, de um matrimônio, e desse matrimônio resulta uma nova vida, aí está concebido, está realizado a família. Né? Pois, nesse exato momento, o pai e a mãe traz consigo responsabilidades a educar, a orientar, a ensinar esse novo ser que juntos colaboraram para colocar na vida. E aí nasce o conceito de família. Porque a partir do momento que você sai, né, do seu seio familiar, pai e mãe tem você, pai e mãe tem seu companheiro. Os dois saem desse laço familiar e se juntam para criar um novo laço familiar. Na realização e na concretização deste ato vem o advento de um filho, nasce uma nova família. E a vida segue. É o conceito básico. Todos nós sabemos disso. Né? Mas, assim como também, todos nós sabemos que na junção desses espíritos, muitas vezes, e podemos até dizer, na maioria das vezes, não na sua totalidade, mas na maioria das vezes, esses espíritos que se encontram, ora como pai, ora como filho, ora como mãe, ora como filha, são adversários de um passado. Um passado este que, com a graça e a bondade de Deus o Pai, faz com que nós coloquemos um véu na nossa cabeça, na nossa própria visão, e nós não enxergamos naquele pai, naquela mãe, naquele filho, aquela criatura que nos vilipendiou, nos maltratou, nos ignorou e até nos tirou a própria vida. Então, os insucessos, que não são poucos, superam os êxitos nas atividades empreendidas, eles que retornam a fim de realizarem o indispensável ajustamento com as novas programações para o futuro. Então, é nesse exato instante que nós conseguimos compreender melhor a bondade divina. Pois, ao adentrarmos, para pertencermos ao mesmo seio de familiar consanguíneo, cabe a cada um de nós olhar para dentro de si e reconhecer nos seus progenitores alguém que nesse instante, desta encarnação atual, é seu pai e é sua mãe. Consanguineamente, que através da união desses dois corpos, eles conseguem, né, levar adiante aquilo que desde os tempos de Moisés foi dito, de crescei e multiplicai-vos. E a partir do momento que este filho vem à luz, vem compartilhar com eles
os amores e as desavenças de um lar, cabe o reconhecimento ao pai e à mãe. Às vezes, né, nós paramos, muitas vezes, olhamos, indagamos, questionamos. Poxa vida, que lar é esse que eu habito? Quem são essas pessoas que estão comigo? Como é que eu posso, né, olhar e reconhecer nessa criatura, ao meu lado, alguém que foi capaz de me fazer mal? Não é essa a preocupação que nós temos que ter. Pouco importa sabermos quem foi aqueles que estão à nossa volta. O que é importante nesse exato momento, nesse exato instante, é saber que graças à união deles, graças à determinação, à força, à vontade da sua mãe, que o carregou 7, 8, 9 meses, graças a todo o empenho que ela ficou ao seu lado, no berço, quando você tinha uma dorzinha de barriga qualquer, quantos e quantos milhares de litros ela não ofertou do seu seio materno? Quantas vezes seu pai teve que dobrar o serão para poder te trazer o alimento, ou o remédio? Enfim, é reconhecer esses valores nessas criaturas que se esforçaram, deram o máximo diante das suas capacidades intelectuais e coletivas. E perceber e entender que eles fizeram aquilo e além daquilo que eles poderiam fazer. E agora, no entardecer da vida, aonde os cabelos embranquecem, aonde, né, ou caem, né, as mãos começam a ficar mais trêmulas, mais cheias de pintinha nas peles, aonde as dificuldades de andar, as doenças, uma simples gripe pode trazer uma responsabilidade muito maior, cabe a este filho retribuir aos seus grandes responsáveis para essa existência terrena. Que se não fosse o pai, se não fosse a mãe, você não estaria aqui. Então, independente de como foi, né, como foi criado, como foi educado, como foi recebido ao longo da sua existência nesta encarnação, ao filho, isto é o mínimo que se pede enquanto responsabilidade filial, de reconhecimento, carinho e afeição. Ah, Mauro, você fala assim porque você não teve os parentes que eu teve, né? Pois é, né? O lar é uma consequência, a família torna-se educandários de excelente qualidade para os ajustes e reabilitações da sua própria natureza. Então, eu tenho os ajustes e os reajustes mediante as minhas responsabilidades de um pretérito a ser recuperado nesta encarnação com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Cada um é assim. Então, se você tem um parente difícil, eu também tenho. Se você tem um parente fácil, eu também tenho. Mediante aquilo que nós plantamos no ontem. E se nós formos percorrer, né, eu dei um salto muito grande, né, de pré-história para Roma e para Roma para o século XXI. Se nós percorrermos ao longo dessa história da evolução humana, nós vamos reparar que diversas vezes, aí sim eu afirmo, né, a totalidade das vezes, houve embates entre os seres humanos. Embates esses de disputa, de amarrar, de perder, de matar, de soltar, enfim. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos nos livros das histórias de pessoas que são mortas, são traídas, são questionadas, enfim, passam por diversos tormentos. Um causa com o outro, que causa com um. A literatura espírita, ela é a literatura romanceada, né, vamos dizer assim, ela está cheia desses exemplos. De alguém que trai alguém, que mata alguém, que morre alguém, não tem assim. Daí, num futuro, volta como filho, pai, mãe, sobrinho, sei lá o quê. Está lá. Então, a gente já começa a entender que se existe este ir e vir da maré humana, se ora eu estou na terra, se ora eu estou no espaço, se ora eu sou pai, se ora eu sou filho, é para que a gente precisa desse reajuste. E esse reajuste traz possibilidades infinitas para uma autoiluminação.
autoiluminação. Ah, mas eu tenho 2, 3, sei lá quantos filhos, criei-os todos da mesma maneira, e Joãozinho é terrível, Zezinho é um anjo. Pois é. Assim como você, o Joãozinho, o Zezinho, são individualidades. Cada um tem a sua maneira de ser, o seu gênio de ser. Onde foi que eu errei? Você não errou. É dele, é do Espírito. Tá? Simplesmente, se você omitiu alguma coisa, aí sim você vai responder por algo. Mas se você deu, enquanto mãe, enquanto pai, o que você podia dar dentro das suas capacidades de conhecimento e de ação, você fez a sua parte. Ah, mas ele foi pelo caminho das trevas. Pois é. Fisicamente ele tem pernas. Fisicamente ele tem cérebro. E ele escolheu seguir este caminho. Quantas e quantas vezes nós mostramos a porta estreita e a porta larga. E nós preferimos andar pela porta larga. É mais fácil. Não preciso fazer esforço, não preciso me abaixar, não preciso, só abrir e está lá. Cabe ao pai, sim, dar o norte, entregar a bússola, mostrar o caminho, falar das suas experiências, das suas expectativas. Mas quem faz a ação? É o filho. E é ele que segue adiante. Tá? O lar, ele é um santuário de bênçãos. Mas nós, muitas vezes, esquecemos esse detalhe. É no lar que a gente começa a exercitar o perdão recíproco entre as pessoas. Mas é no lar que é o primeiro embate, aonde, né, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a preparação, graças a consequências reencarnatórias. E é neste lar que, quando eu acordo, eu olho para o lado e levo um susto, porque a minha esposa, aquela mulher linda e maravilhosa, com a qual eu paquerei, namorei, não sei das quantas, e de repente ela está lá cheia de bob, maquiagem e pipilo no olho, porque está querendo ficar um pouquinho mais bonita. Eu falo, nossa, que é isso, né? Foi com isso que eu me casei. E no dia seguinte eu encontro ela de avental, lenço, vassoura, esfregão. Eu falei, nossa, essas disputas, né? A gente começa a enfrentar. Sabemos que também a história nos conta, os livros também nos narram, quantos e quantos encontros foram arranjados. Você vai casar com o filho do doutor João das Quantas. Né? Quantos e quantos matrimônios são realizados sem a realização do cerne principal, que é o amor. E lá pelas tantas, o que acontece? Não dá certo, não funciona. Mas daí eu olho para o lado e vejo 3, 4 crianças chorando no meu pé. E aí, o que eu faço agora? Responsabilidades. Por isso, não tem a família na qual você gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista espiritual. Eu ouço bastante, eu trabalho bastante com jovens, né? Eles dizem, eu não pedi para nascer. Não, realmente você não pediu. Você implorou para nascer e Deus, o Pai maravilhoso, te concedeu essa graça. Vai lá, meu filho, seja feliz. E muitas vezes eles não entendem. Faz parte, a juventude está aí, fomos jovens. Eu sou jovem também, né? Embora tenha algumas barbinhas brancas aqui, uma barriguinha, mas faz parte. É o dia a dia. A gente percebe que as responsabilidades de cada um são os embates diários. E quantas vezes esse jovem questionador, inquisitor, né? Eu sou o dono da verdade, eu quero o que é melhor para mim, você não sabe, você não mais não manda em mim, não tem essa expressão, você não manda mais em mim. E o pai fica realmente sem muita ação. Principalmente nos dias de hoje, né, meus queridos? Aonde essa você não manda mais em mim deixou de ser para o jovem e passa para a criança. Olha que coisa louca. Criança com seus 4, 5 anos, 3 anos, né, ao caminhar pelos shopping centers da cidade de São Paulo e por aí fora, né, batem a cabeça no vidro, espreneiam, chuta a mãe, é uma coisa louca assim. E se encostar a mão em mim, eu te prendo. E vai presa mesmo. É complicado. Então a gente fica, com a expressão popular, num mato sem cachorro. A gente não sabe o que fazer. Como nortear, como orientar, como falar, como agir, como reagir.
E aí, quando menos esperamos, nós já sabemos, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, sabemos que aquilo que está na minha frente, aquilo é ótimo, aquele ser que está na minha frente, aquela criança que está na minha frente, ela é um espírito, eterno como eu sou. E pode ser um espírito muito mais vivido do que eu. Eu não sei quem é aquela criatura, não importa saber quem foi e quem é aquela criatura. Ela é meu filho. E se Deus, o Pai, o colocou em minhas mãos, eu tenho, nesse momento, o quê? Responsabilidade para uma educação, para criá-lo de algo, e direcionamento de um norte melhor. E se o pai, aí sim, se omite, aquela criatura começa a revelar já em tenra idade, sinais de suas características pretéritas. Uma pessoa egoísta, uma pessoa vil, uma pessoa arrogante. Não consegue perceber esses sinais nas crianças? Nós percebemos já. E aí a criança vai crescendo, e quando chega, né, na adolescência, onde ela se aflora e se revela todas as suas energias, aí é tarde. Aí, então ela tem força, né, se sente capaz de seguir adiante. Não é a grande maioria, mas nós sabemos que o resultado basta irmos qualquer hora do dia ou da noite, lá onde era a antiga rodoviária do estado de São Paulo, a Cracolândia. Lá nós vamos encontrar inúmeros jovens. Ah, mas são jovens pobres. Não, senhores. São jovens como nós, classe média, média alta, classe alta, que se deixam levar pela fraqueza dos vícios. E essa doença, né, da dependência química, acaba afetando toda uma família. Veja então os embates, as responsabilidades. Aí tem aquela disputa entre irmão e irmão. Já viu essas coisas de briga de irmão? Ah, coisa gostosa, né? É novo isso, gente? Vou dar um pequeno exemplo. Quando Adão e Eva, entre aspas, tudo no efeito alegórico, tá? Foram expulsos do paraíso. O que aconteceu? Nasceram 2 filhos, Caim e Abel. E logo em seguida, um mata o outro. Veio desde o pretérito da nossa existência. Então as disputas, as invejas, estão aí. E quando os responsáveis, os pais, não dão olhos para esse momento, e aliás, até incentiva essa disputa, né, no mundo mercadológico de hoje, as coisas ficam complicadas. E aí tem os embates. Vocês conhecem alguém de uma família que não fala com o pai, ou não fala com a mãe, ou não fala com alguém há anos? Meus queridos? Que dor deve ser isso. Que coisa estranha, né? Que mágoa é essa? Que água ruim, que é uma água tão grande que eu consigo colocar e engolir esta água ruim? Quando nós tomamos algum remédio, até um suco, ou bebemos alguma coisa estragada, a primeira coisa que eu faço é cuspir fora. Mas esta má água ruim eu engulo e fico remoendo dentro do meu estômago. Ah, não, ele tem que vir até a mim e pedir desculpa. Foi ele que errou. Vamos afirmar cada vez mais isso. E aí, este ele vira eu. Será que quem errou foi ele ou fui eu? Não importa, não estou aqui julgando e questionando. Achei ótimo o andar leve dela, fantástico. Né? A gente percebe, então, isso é uma educação, que a mãe está ali e deu para ela, parabéns. Né? O quanto que é interessante essa batalha interna do nosso eu. Por que eu tenho que me colocar à frente do outro? Somos iguais. Somos filhos do mesmo Pai. E não falo do Pai consanguíneo, falo do Pai eterno, Deus, o Pai. Então, sejamos nós a estender a mão, sejamos nós a dar o passo, sejamos nós, uma coisa mais moderna, a ligarmos o Skype, a entrar em contato com essa pessoa que há tanto tempo nós não vemos. Será que
quando questionaram, mas por que? Ah, nem lembro mais. Como assim? Já faz tanto tempo que você já nem lembra mais por que você se afastou? Mas o orgulho fala, não, eu fico aqui. Então, limpe você. Né? O que acontece? Nessas oportunidades divinas que nós temos, que são as reencarnações, nós somos que nem uvas. Uvas. Você sabe como é que faz para plantar uma uva? Qual o terreno que tem que escolher, qual é o melhor terreno? Quanto mais areoso, pedregoso, duro, seco, melhor e mais doce será a uva. Porque ao plantar aquela uva, a semente, ela vai buscar os nutrientes, ela vai se fortalecendo para pegar os sais minerais, a água que está lá no cantinho do solo e vai ficar, e quando cair demora para cair, quando cai uma aguinha de chuva, ela já se refere e cresce o quê? Forte. E isso é a vida. Nós somos sementes plantadas em terrenos pedregosos, areosos, secos, muitas vezes. E nós, então, temos que nos esforçarmos para sugar o que a vida dá de melhor para a gente, para irmos à frente. Somos como pedras preciosas, as quais passam por tormentas. Ela tem lá, o vírus pega a gema, a pedra preciosa, martela ela para caramba, como se não bastasse, coloca no fogo, e logo de seguida dá o contraste, coloca na água. Olha as reações. Olha as consequências que está. E mete martelo lá, e vai martelando, e vai na água. E até que a pedra fique reluzente, e linda e bela. Também somos nós. O martelo, né, que fere a nossa alma, que limpa, que expurga de nós os nossos sentimentos ruins, as nossas imperfeições. E aí, a gente vai percebendo o quanto é importante o nosso porto seguro. O que é o porto seguro da gente, gente? Onde é? O lar, né, querida? É o nosso lar. E muitas vezes, nós, navegadores de mares bravios, não encontramos esse porto seguro. Eu faço hora extra, eu trabalho até mais tarde. Eu faço questão de trabalhar no sábado e no domingo, porque eu não quero ficar na minha casa. Eu não aguento olhar para a cara de fulano e de Beltrano. É complicado. É duro. E isso acontece à torto e à direito. A gente se esbarra em pessoas desse jeito. Pessoas que vão trabalhar, dependendo do rodízio de emprego da própria empresa, 2 da manhã. Por quê? Porque não tem família. Como não tem família, mora sozinho? Não, mas o lar que ele se encontra, para ele, é complicado. Então vamos buscar os reajustes. Vamos entender. Tá? Cada membro do teu lar é uma gema preciosa que Deus te concedeu para lapidação, a fim de que a grandeza que lhe dorme sobre o resíduo seja desvelada e possa brilhar ante qualquer claridade que atinja. Então vamos fazer essa luz crescer, fortalecer. Falamos do surgimento das famílias, as consequências dessas famílias, o porquê que essas famílias se encontram para se refazer de momentos de um passado. Mas tudo isso preparando-nos para uma realidade que está aqui, a nossa vida, o nosso cotidiano, mas para nos despertar para a verdadeira família. Família essa que Jesus, o grande mestre, nos deixou de legado. A família universal. Quantos de nós também não nos sentimos melhores quando vamos na casa de um amigo próximo? Quantos não temos compaixão, nos dedicamos, nos sentimos bem com outras pessoas que não são do laço consanguíneo? Às vezes até nós revelamos coisas para essas pessoas, porque confiamos nela e não confiamos nos nossos progenitores, nos nossos filhos.
nos abraçamos, nos trocamos carinho, afeto, afeição, e eu não consigo olhar para o meu pai e para minha mãe. O que é isso, gente? É a bondade divina ofertando para nós algumas ilhas nesse mar bravio. Quando nós encontramos criaturas dessas características, que nós nos sentimos bem, conseguimos falar, são o quê? São membros da nossa família universal. São criaturas que tivemos uma vivência, uma experiência num pretérito e nos saímos bem. Então não se faz tão necessário o convívio diário. Porque nós já nos resgatamos um com o outro em outra ocasião. Nós já estamos caminhando juntos, um ajudando e crescendo, um apoiando o outro. Então, quando nós nos encontramos nessa existência terrena, é um alívio, é um refresco, é um refrigério, para nós termos mais força, e muitas vezes é essa pessoa que fala, por que você não vai lá, liga para o teu pai? Por que você não vai lá e convida o João, sei lá, teu irmão, para comer uma feijoada, sabe o quê? Percebem? Às vezes são essas criaturas que nos impulsionam para um reencontro nesta família consanguínea atual. Já repararam isso? Quanto que isso acontece? É Deus agindo perante seus filhos. A verdadeira família, sem dúvida, é espiritual. O grupo físico que se reúne no teu lar constitui a oportunidade reeducativa para o teu processo de evolução. Teu processo de evolução. Ou seja, se eu me encontro num determinado lar, numa determinada família consanguínea, eu tenho que crescer com ela. Eu tenho que saber viver com ela. Eu tenho que ter uma comum união com essa família. Amanhã, nós não sabemos. Quantas e quantas vezes nós não somos pegos de surpresa quando nós menos esperarmos, um ente querido se parte, se vai, fisicamente falando. E a gente se fala, nossa, eu tinha tanta coisa para falar e não falei. Nossa, eu queria tanto abraçar e não abracei. E aí, você vai se culpar, vai culpar o Criador. Alguém é culpado, menos você. Foi o carro que atravessou e pegou, foi, enfim, a doença que chegou de pronto. Ou você com seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua arrogância, não se deixou se abater e ficou firme e forte. Não, ela que tem que vir falar comigo. Aí ela vai embora, ele vai embora. E você chora, desespera, arranca os cabelos. Jesus, na sua sabedoria infinita, nos trouxe uma mensagem dizendo o seguinte: reconcilias com teu adversário enquanto caminhas com ele. Ah, mas meu pai não é meu adversário, a minha mãe não é adversário. Nós até agora conversamos o quanto que estarmos unidos pelos laços consanguíneos são resgates, são oportunidades para nós lapidarmos e nos entendermos um com o outro. Se Deus oferece o pai e a mãe para você e te coloca esse véu de esquecimento, é para que haja esse sentimento de amor entre um e o outro. E é só através desse sentimento de amor que nós vamos o quê? Nos reconciliarmos uns com os outros. Então eu não quero, não preciso e não quero acreditar que meu pai ou minha mãe foram os meus algozes. Eu quero, necessito e acredito piamente que eles são os meus progenitores, que me ofereceram a vida, me educaram, e eu tenho um sentimento eterno de gratidão por causa disso. Eu vou respeitá-los e vou amá-los. Simplesmente por causa disso. E vou fazer o possível para torná-los, as suas velhices, algo um pouco mais confortável e simples. Nem que seja por recompensa daquilo que eles me ofertaram. Mas já é um grande algo. Foi nesse sentido que nós entendemos o 4º mandamento de Moisés, quando ele diz: honrar pai e mãe. Porque Moisés, ao tirar o povo hebreu do Egito, do cativeiro,
Ele transportou milhares e milhares e milhares de pessoas. É um número muito grande que eu nunca decoro, tá, gente? Mas lá na Bíblia está escrito, e a cifra que lá consta é apenas de homens, porque as mulheres não eram catalogadas. Então, se aquilo lá tem um número enorme, multiplica por 2 para ter as mulheres. E multiplica por mais metade, porque tem filhos. E aí você multiplica. Gente, olha a quantidade enorme de seres que Moisés resgatou. Então ele teve que colocar algumas leis também. E o respeito ao pai e à mãe era uma das primeiras. Respeito aos seus antecessores. Ih, não saiu de novo, gente. Muito obrigado. Passa a recepção e recebe o seu prêmio. Antepassados. É fundamental. É isso, gente. Nós temos que saber honrar esse pai e essa mãe. As famílias consanguíneas que reúnem espíritos queridos e que se amam e se ajudam, existem, mas não é regra. É lógico que tem uma família perfeita que está lá, tudo funciona. E é nesse seio familiar, olha como Deus é maravilhoso, que de repente encarna e reencarna uma criaturinha difícil. Porque o amor prevalece e através desse amor essa pessoa vai se reerguer. Pode até não pertencer a essa família no lado consanguíneo, mas ela é colocada nesse lar para que o amor a envolva e ela possa crescer. Deus é Pai, meus queridos. Deus é amor. E o seu filho maior, Jesus, chegou a determinado momento, ele que arrebatava multidões de pessoas no seu entorno. Certa feita, ao entrar numa cidade, uma pessoa convidou para que ele pudesse ceiar em sua casa, e lá sim ele foi com seus apóstolos. E imagina, se aqui se faz peregrinações e peregrinações para ver determinados cultos, né? De volta vai ter uma 3 mil, 4 mil pessoas vai atrás dele. Imagine Jesus, gente, quantas pessoas não iam atrás dele. E aquela turba de gente tentar olhar, ver uma frestinha que pudesse enxergar Jesus, porque sabia que apenas o olhar dele já lhe derramava imensidões de benéficas. Uma pessoa chega e fala, mestre, tua mãe e teus irmãos estão afora, posso deixá-los entrar? E Jesus, sempre sabedor de todas as coisas, aproveita mais esta oportunidade para nos darmos uma lição. Ele responde o seguinte, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se nós olharmos ao pé da letra essa afirmação de Jesus, uau, será que Jesus é tão assim frio e calculista que não vai reconhecer Maria, né, a sua progenitora, uma mulher que se colocou à disposição do Senhor? Não, pelo contrário, Jesus amava imensamente aquela mulher. Mas ele deu uma lição para nós, porque logo em seguida ele fala, aquele quem faz a vontade do meu Pai, esses são minhas mães e meus irmãos. Chamando a família universal. Todos nós somos irmãos. Somos irmãos entre os outros. Alguns irmãos mais velhos, alguns irmãos mais novos, alguns irmãos mais complicadinhos, outros irmãos mais... Enfim, somos todos irmãos. Jesus é o irmão mais velho, é aquele que veio nos mostrar, faça assim. E nos ensinou. E o Pai, infinitamente supremo e bondoso, nos coloca lado a lado para que a gente possa crescer cada vez mais. E a esta família universal, a que nós pertencemos realmente, é que um dia retornaremos, ou na Terra, ou no espaço. Se for na Terra, que possamos, nesse exato instante, fazer o melhor possível, nos respeitando e nos amando, como irmãos que somos. Esta é um pilar que o Cristo nos deixou. Amar ao Pai sobre todas as coisas. E o próximo, como assim mesmo. Estamos abertos às perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Internet tem? Internet, acho que não é questão. Não? Ninguém? Bom, então faça suas considerações finais. Ok. Bom dia, gente. Vamos lá, começar tudo de novo. Vamos lá.
Meus queridos, acho que não tem melhor remédio para o ser humano do que vencer no seio familiar. Algumas pessoas perguntam, né? Mas como fazer para que haja harmonia no lar, para que haja, né, um entendimento, algo melhor? O grande lenitivo, aquilo que Jesus nos ensinou, é a prece. E uma prece elaborada, estudada, harmoniada, é muito melhor. Então, a recomendação que eu deixo para todos vocês é a prática do Evangelho no lar. Ah, mas eu moro sozinho. Oh, que bom, então ninguém vai discutir com você. Né? Já é um grande começo. Então faça esse... chegamos a uma pergunta? Sim, antes. Deleste batata deliste? Muito bem. É o Dalmo. É o Dalmo. Bom dia, Dalmo. Vamos lá. Depois eu volto para o Evangelho, tá bom? Bom dia, Mauro. Você acha que a família deve permanecer unida até o fim da existência ou é válido para Deus as separações? Então, né, Dalmo, primeiro vamos definir existência, fim da existência, né? Então nós somos infinitos, né? Nós somos seres infinitos. Este corpo ele perece, esse corpo morre, mas a minha essência, o espírito, segue adiante. Né? Então nós não temos, já a partir desse pressuposto, então toda hora, todo instante, nós temos que nos reajustarmos no decorrer da nossa existência física e a que mais importa, a eterna. A doutrina, né, ela não desfralda bandeiras de nenhuma espécie, de nenhuma ordem. Ela apenas fala, seja feliz. Ela apenas comenta, né, faça ao outro que não queres que te faça. Ela fala, ame uns aos outros. Então, se dentro de um relacionamento essas bases não estão de acordo, nós não temos nenhuma receita de bolo para poder passar. Cabe a cada grupo, a cada dupla, melhor dizendo, o grupo, quando se envolve crianças, filhos, se entenderem da melhor maneira possível, com respeito, com ética, com amor, por que não dizer amar? Amar é muito importante. Amar não quer dizer simplesmente eu ter um relacionamento sexual ou ter uma companhia. O amar é o amor universal que Jesus nos mostrou como devemos ser, como devemos amar. Se as divergências passam por esse caminho, né, o final dos tempos, o final dos dias, né, se você não está feliz, se você não está... mas o que é a felicidade? Temos também definir o que é a felicidade. Muitas vezes nós temos que ceder determinadas situações, ceder determinadas vontades, ceder para que a gente possa crescer. Se eu não estou apto a tudo isso, vou trabalhando em cima disso. E chegará um dia aonde eu opto o que eu acho, que eu creio que é melhor para mim. E essa opção, ela tem que ser feita com coragem. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Então não estamos falando que o que é certo e o que é errado. Não é isso. Nós estamos falando para buscar serenidade, buscar sapiência, sabedoria e buscar coragem. E aí, então, agir. Se, mediante essas preces todas, essa determinação toda, você optar, né, o casal aqui, optar, né, por uma separação, que a faça da forma mais harmônica possível. Com respeito, com integridade. E que continue, né, a seguir a sua vida, cada qual, respeitando um ao outro. E por que não? Amando o amor que eu falei, universal. Então, desta forma, sim, a vida continua, dessa forma, sim, as coisas se transformam, dessa forma, sim, a união pode até permanecer, mas é uma união de corações, de sentimentos, de ideias, de planejamento, mas não uma união dita física, né? E aí, então, a gente percebe o quanto que o homem cresce. A sociedade moderna, e não tão moderna, divórcio, gente, veio desde o tempo de Roma.
Tá? Então, o divórcio foi desde lá do tempo de Roma até os dias atuais. Então, não é algo novo. A lei humana coloca-se aí. Agora, conforme você diz, né? É que a família deve permanecer unida até o fim da existência. Muitas vezes nós, né, nos colocamos, ficamos presos a determinadas palavras quando fala que Deus uniu, o homem não separa. Não é assim? Ou até que a morte os separa. Né? O que é morte? Vamos definir também definições de morte. Né? Nós sabemos que a morte não existe. O homem continua. Então, se eu não refaço, se eu não me trato bem, se eu não consigo resolver as minhas questões de ordem familiar nessa encarnação, eu vou ter que ver a mesma coisa no amanhã. Então, resolvemos agora. Vamos fazer o possível para resolver agora, para trabalharmos com afinco, para que a gente não tenha mais isso a responder à frente. Resolveu? Maravilha. Um passo adiante. Vamos para o outro. E assim sucessivamente. Para que a gente possa, então, obrigado mais uma vez, meu querido Dalmo, e que a gente use como grande remédio para uma união, para uma confraternização desses seres, para que haja, então, uma perfeita união que sobressaia todas as desavenças de um lar, a prática do Evangelho. Evangelho este que, mas é a minha tia que mora comigo, ela é X, né? Ela é, sei lá, qualquer outro tipo de religião. Convida ela para participar. Mas meus filhinhos também estão lá. Convida, vai com tempo. Esmero. Vai lá até que, de repente, a criança... Hoje não é dia de rezar? É hoje é dia de rezar, vamos lá. Olha que bacana. Daquela senhorinha que adora ler Evangelho. Você não quer ler o Evangelho para a gente? Mas nossa, mas o Evangelho é igualzinho o outro. Pois é, igualzinho o outro. Não mudou nada. E é isso que vai transformando o nosso dia a dia. A cada vez que eu pratico o Evangelho, é uma sementinha que eu plantei, que eu estou regando, e essa sementinha vai dar crescendo. Ou então, o exemplo que eu dei na palestra de ontem, é um fiozinho que eu estou unindo com o outro e colocando a fita isolante, porque isso aqui vai gerar o quê? Luz. E essa luz vai ficar incandescente, iluminando, crescendo e espargindo para todos aqueles que estão na nossa volta. Então, a prática do Evangelho, no lar, no sentido da palavra final, lar, né, é que nos faz forte para vencer as desavenças. E quem sabe até seguirmos juntos um caminho até que a morte nos separe. Ok, meus queridos? Mas a morte nós sabemos que ela não existe. Deus nos deu o seu Filho maior, Jesus, para nos mostrarmos esse grande significado. A questão de uma semana, 15 dias atrás, foi comemorado, né, uma ressurreição, uma Páscoa, né, a passagem, Páscoa é a passagem do povo hebreu, né, a fuga do povo hebreu do seu cativeiro, mas a Páscoa, ela é a cada nova manhã que você abre os seus olhos físicos e sabe que você não pereceu. Porque ao deitarmos, ao fecharmos, nós não sabemos se vamos abrir. Então é uma nova oportunidade de viver este Cristo em nós e, acima de tudo, fazer com que esse Cristo viva em tudo que está em nossa volta. Muito obrigado a todos. Temos um bom dia. Já são 11 horas. Então, nesse momento, né, depois de tanto recebermos da espiritualidade maior, vamos vibrar. E juntos, num único pensamento, num único sentimento, que essa luz, esse amor que sai dos nossos corações, possam chegar aos lares em desarmonia. Que essa luz, esse amor, chegue nas instituições que abrigam crianças, jovens, idosos, que foram abandonados pelos seus familiares. Que essa luz, esse amor, chegue aos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. E que essa luz, esse amor, cheguem aos nossos lares e vão ver em todos os nossos familiares. E assim,
Mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade abençoada de aqui estarmos e que essas energias permaneçam conosco durante toda a semana. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.